Olá, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Sou Geninho Zuliani e esse é o nosso podcast que vai tratar de gestão pública. Você que gosta de gestão pública, de variados temas, aqui é o local para você assistir e indicar para quem gosta de gestão pública. E hoje, a minha convidada aqui à minha esquerda é a Gleice Guerra. Ela é graduada em turismo e outras coisas, mas ela está aqui pelo turismo e doutora em turismo. A Gleice ela é consultora da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas ligado à USP, que é contratada da Prefeitura de Olímpia para fazer um estudo aprofundado para que esse estudo possa servir de base para uma futura parceria pública-privada para o nosso complexo de lazer turístico, centro de convenções, estacionamento, teleférico e outros pontos secundários que nós estamos estudando aqui para fomentar ainda mais a nossa capital do folclore, a nossa cidade turística, a Estância Turística de Olímpia. Gleice, é um prazer te receber aqui. Prazer mesmo. Nós já fizemos reuniões virtuais e agora você presencial aqui, participando da nossa reunião de secretários, conhecendo a cidade e, enfim, queria que você explicasse um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo, né? Você, enquanto turismóloga, qual que é o papel do teu trabalho, né, do produto que a consultora Gleice vai entregar para a Prefeitura de Olímpia, que vai embasar aí para a FIP lá na frente poder aprofundar ainda mais esse estudo seu, para que possa ser uma base de uma parceria público-privado para a Olímpia ter investimentos da iniciativa privada. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, estou honrada. Eu não conhecia a Olímpia, primeira vez que eu venho aqui, apesar de trabalhar há algumas décadas com turismo. E estou bastante encantada com a cidade, depois eu conto para o senhor por quê. O que a gente veio fazer aqui foi avaliar o mercado turístico, primeiro começando com um diagnóstico, né, entendendo um pouco quais são as dinâmicas de turismo da cidade, tanto do lado da oferta turística como do lado da demanda turística, para depois a gente se aprofundar especificamente na existência ou não, ou quanto, ou como, de uma demanda potencial para ocupar e para usar os equipamentos previstos pela Prefeitura. Gleice, isso é uma pesquisa com o usuário, com o turista, ou é uma pesquisa com as pousadas, os hotéis, os olimpienses? A gente desenhou, na verdade, várias estratégias para conseguir chegar num resultado ainda que preliminar de que demanda é essa que pode utilizar os equipamentos da Prefeitura. Então, sim, nós vamos fazer pesquisa diretamente com o turista, nós vamos fazer pesquisa com os hotéis, é o que a gente chama de fonte indireta de informação. Os hotéis, os atrativos podem nos fornecer um perfil desse público que vem para a Olímpia, isso é importante para nós. Nós vamos fazer pesquisa com cidades ao redor de Olímpia, nós definimos a 150 quilômetros, mais ou menos, de distância, porque são cidades que potencialmente podem vir utilizar equipamentos, né, no famoso bate-volta, no day use, que a gente fala. Temos previstas entrevistas com produtores de eventos, com empresas que ocupam espaços corporativos, para tentar chegar num resultado de que demanda é essa. E, lógico, quando a gente fala de demanda, nos interessa uma estimativa de quantidade de público e uma estimativa também do preço que esse público está disposto a pagar para a gente chegar num cenário possível de receita, né? Preço vezes quantidade e receita, para quem está nos ouvindo. Uma parceria público-privado, principalmente nós, que nesse projeto específico, nós já tínhamos uma área pública, né? Diante desse desenho, nós estamos desapropriando mais um pedaço de área para agregar nesse mesmo ecossistema um centro de convenções, que a gente aposta muito que as convenções, esse mercado de feiras e eventos, pode ainda mais dar uma ocupação hoteleira para a cidade, principalmente na chamada baixa temporada.
Eu digo que a multipropriedade, né, que são essas fatias de apartamentos que são vendidas, elas têm alguns tipos de problema, até porque é uma modalidade nova no Brasil, legislação nova, e ainda tem muita coisa para acertar na captação, no gerenciamento, mas ela também, para a Olímpia, ela foi muito importante, porque ela fideliza o turista, né? A Olímpia é uma cidade acolhedora, Gleice, você vai falar um pouquinho disso depois. Depois, no final aqui, ela vai falar como turista, porque é a primeira vez que ela veio para a Olímpia. E é uma cidade acolhedora e essa fidelização é importante. E o segundo momento, que nós temos que pensar também nos atrativos, porque com o passar do tempo, as pessoas donas de apartamento, não só de multipropriedade, mas de apartamento pleno, tem muita gente da capital que tem casa de veraneio aqui espalhada pela cidade, as pessoas vão envelhecendo. Então, aquele bebê já é um adolescente, o adolescente já é um adulto, aquele adulto já pode estar na terceira idade. Então, nós precisamos pensar nos atrativos para atender de quem nasce até quem está ali na terceira idade. Então, isso também é um ponto positivo que a multipropriedade trouxe, a alavancagem desse dinheiro para construir todos esses empreendimentos. Mas, acima de tudo, né, Gleice? Então, Olímpia, ela cresceu, se desenvolveu, os turistas que vinham no bate-volta aqui há 15, 20 anos atrás têm pernoitado cada vez mais na cidade e a gente deseja que eles fiquem ainda mais. 2026 será um bom ano para isso, cheio de feriado, Copa do Mundo, eleição, e Olímpia vai ganhar muito com isso. Mas, acima de tudo, o que essas pessoas vão fazer na cidade, né? Obviamente, quem vem para a Olímpia vem atrás de parque aquático. Muitos, por incrível que pareça, nas nossas pesquisas turísticas, às vezes voltam 1, 2, 3 vezes, e em algumas vezes que ficam aqui 3, 4 dias, não vão para os parques aquáticos, porque já criaram uma identidade com a cidade, gostam da pousada, gostam da casa que fica, né? E Olímpia tem um elemento diferente de todos os demais destinos turísticos. Nós temos a capital do folclore, né? Nós temos um dos maiores acervos folclóricos do mundo. Nós estamos aqui com uma riqueza cultural de 62 anos, o nosso museu, a nossa tradição, que a gente cada dia vai tentar fazer com que cada olimpiense, cada turista se aproprie dessa riqueza imaterial que a gente tem no município. Então, Gleice, essa pesquisa é para entender quem já vem aqui, o que eles querem ainda utilizar, o que nós temos potencial para trazer, que agregue valor a uma possível parceria, e também dá para a gente pesquisar algo que possa trazer novos turistas, né? Isso. Porque tem turistas que às vezes não vêm para a Olímpia porque o que ele precisa ou o que ele deseja não existe na cidade ainda. É o caso exatamente do cliente corporativo, por exemplo, que quer, ou de incentivo, que quer fazer uma reunião ou um congresso de grande porte e que vai ter um equipamento a mais à disposição. O senhor falou uma coisa que é muito importante, que é a questão, os grandes destinos turísticos, grandes não em termos de porte, mas em termos de estratégia, utilizam, que é ocupar a oferta hoteleira, o parque hoteleiro, com o turista de lazer durante o final de semana e o turista de negócios durante a semana. Então, esse equipamento, especialmente, é muito importante para a cidade, porque traz o movimento do comércio, traz o movimento da área de serviços, de alimentos e bebidas, bares, restaurantes, lanchonetes, a hotelaria toda, também durante a semana em baixa temporada. Gleice, nós estamos na iminência de uma licitação do governo federal do nosso aeroporto internacional. E por mais que a gente vai ter o nosso aeroporto, hoje mesmo a gente goza do privilégio de ter um aeroporto muito pertinho aqui. Você chegou por ele, né, o aeroporto de São José do Rio Preto, e isso facilita muito para uma cidade turística. E a gente ainda tem muito caminho para buscar. A gente quer buscar aos poucos, com consistência e sustentabilidade, principalmente na área de infraestrutura, porque nós temos que sempre buscar a harmonia em quem vive aqui com aquele que vem passear aqui, não é isso? Isso. E à medida que a gente vai qualificando, diversificando a oferta, né, os atrativos, o que a cidade já tem de cultura, o que a cidade já tem de lazer e entretenimento, à medida que diversifica, se pode atrair mais pessoas e se pode atrair pessoas para ficar mais tempo, né? Aumentar a permanência média do turista
e o turista deixar mais dinheiro na cidade. Com e certeza. essa renda que vem do turismo acaba sendo muito importante para circular na economia como um todo, porque a gente pensa, né, prefeito, que o turista deixa dinheiro só no hotel ou só no restaurante. Acontece que o hotel compra coisas da cidade, o restaurante compra coisas da cidade. Então, a renda que vai para o hotel e que vai para o restaurante vai se espalhar pela cidade de outras maneiras. Na indústria de móveis, nos fornecedores de matéria-prima para alimentos e bebidas, por exemplo, no fornecedor de porcelana para os pratos do restaurante. Quer dizer, isso gira, né? Em economia, a gente chama isso de efeito multiplicador. E à medida que isso gira, essa riqueza se espalha por toda a cidade. Eu digo que os nossos turistas, né, quase metade dos turistas que vêm para Olímpia é da capital São Paulo, são paulistanos. E tem muitos nichos ainda que nós não exploramos. Então, agora, nós estamos fomentando, enquanto poder público, a criação do Visit Olímpia, que é o antigo Convention Bureau, uma associação privada, organizando o trade para estar todos juntos, para, ao invés de cada um fazer a sua campanha individualizada, Atrair a gente eventos. fazer a campanha do destino, com o apoio da prefeitura, juntando o dinheiro deles com o público, fazendo uma campanha única. Porque aí você divulga todo o destino, né? A questão cultural, os nossos museus, os parques aquáticos, enfim, a gastronomia da cidade, tudo aquilo que Olímpia tem de bom. Por exemplo, Rio Preto tem 8 voos direto. Eu sei que tem um para Belo Horizonte, tem um para Cuiabá e tem 6 ou 7 ali para o Nordeste. Fora Campinas e Guarulhos e Congonhas, que tem todos os dias. E a gente nunca fez uma campanha, por exemplo, em Cuiabá ou em Belo Horizonte para trazer esse turista dizendo, olha, tem um voo direto para a Olímpia. Então, hoje, a outra metade desses turistas está no interior de São Paulo, uma grande parte está no ABC, na grande São Paulo, Osasco, Guarulhos. Tem muitos turistas aqui do sul de Minas, do sul do Mato Grosso, um pouco do Paraná, mas ainda a gente tem o Brasil inteiro para explorar. Mas a gente quer explorar com consistência, né? A população de Olímpia precisa estar preparada e por isso a gente está investindo muito em capacitação de mão de obra, na conscientização de um turismo sustentável que traga riqueza para nós, em primeiro lugar, porque tem que adaptar a mão de obra, né? Uma cidade que a vida inteira foi teoricamente ligada ao agronegócio, à indústria, ela não está acostumada a trabalhar de sábado e domingo. Verdade. A partir do momento que você Que não é fácil, né? você passa a ser uma cidade receptiva, Claro. o teu sábado vira segunda-feira, né? Então, existem desafios nessa mudança comportamental da mão de obra da cidade. Agora chegou a nossa FATEC, concurso superior primeira escola, faculdade pública gratuita da história de Olímpia, um curso superior em turismo, que eu estou sabendo que você já passou por lá e deu uma palestrinha para a turma. Agora tem mais 40 vagas que no vestibular, entrou mais 40 jovens. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, né, Gleice? Assim, uma cidade que está estruturada e com boas parcerias como a FIP para poder alavancar, né? Tem duas coisas que o senhor falou que eu gostaria de comentar, porque são muito importantes. Quando o senhor fala de todos os players ou todos os empreendedores da cidade trabalharem unidos, isso é muito importante. Às vezes, a gente costuma ver destinos turísticos que uma pousada não fala com a outra porque se entendem como concorrentes. E, na verdade, eu costumo brincar que concorrente é o outro destino, né? Com certeza. E que o parque hoteleiro, os estabelecimentos de alimentação, os artesãos têm que trabalhar unido pelo destino como um todo, porque isso beneficia todo mundo. E outra coisa que eu queria comentar, que o senhor falou, porque o senhor falou da grande maioria de turistas ser de São Paulo, região metropolitana, eu sou de Santo André, que Olímpia tem tudo que a gente quer, né? Uma igreja matriz, um coreto, uma rua tranquila, porque no fundo é isso. Isso, antes de mais nada, é o que atrai
o morador da grande cidade. Não tem trânsito. É uma cidade extremamente segura. Fiquei surpresa de conhecer alguns números da área de segurança. Então, isso que a gente quer, isso que a gente procura. E aí, quando tem algumas coisas a mais, como tem Olímpia, que tem parque temático, que tem cultura, que tem museus, que tem recinto do folclore, que tem tudo isso, então pronto. Fico aqui pro resto da minha vida. Grace, vou te falar uma coisa. A nossa gastronomia está cada dia melhor. Fiquei impressionada, prefeito. Primeiro, a diversidade de estabelecimento gastronômico nessa cidade. Numa cidade desse tamanho, quantos habitantes vocês têm? 50, 55? No IBGE é 56, mas eu acho que a gente passa de 60 mil. Nós temos o que eu quiser comer, tem nessa cidade. Tem restaurante árabe, tem restaurante italiano, tem restaurante mexicano, tem fast food, tem uma padaria deliciosa que eu provei hoje na hora do almoço, porque eu estava com pressa, tem uma doceria fofa no centro da cidade, tem tudo. Não tem o que sentir saudade da capital nesse sentido. Como, sair daqui mais gordinha. Você sabe que além das águas, né? Nós temos um turismo novo, recente da cidade, que é o turismo religioso. A nossa igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida foi elevada a santuário alguns anos atrás e nós estamos recebendo muitos romeiros. Né? É uma grande parceira do poder público e o turismo religioso também tem agregado, ao longo dos últimos meses e anos, também mais uma força no turismo. Fui lá no domingo, estava tendo missa de finados. Não sei se é bom dizer isso. Você está aqui desde domingo? Eu cheguei sábado à noite. Não estava sabendo disso. Sábado à noite. Fiquei impressionada com a missa tech, porque telão para fora, assim, muita gente interessada, com a vantagem de ser em frente a alguns equipamentos turísticos muito interessantes que a cidade tem. Enfim, é outra vertente que, com certeza, dá para a cidade ganhar o turista com isso. Nosso turismo ele é novo, né? Eu digo sempre que uma cidade de litorânea ela é turística desde que nasceu, né? Porque tem uma praia. Verdade. E nós não temos praia. Então, o nosso turismo ele tem 20 anos. Porque os primeiros 15, 20 anos do Termas dos Laranjais, ele foi feito por olimpiense na concepção, depois começou a regionalizar, mas que a cidade começou a construir os primeiros resorts e depois faz 11 anos que nós somos uma estância turística, então é um turismo muito novo. E eu acho que a gente andou numa velocidade muito grande quanto a isso. Eu queria, com toda a tua experiência enquanto turismóloga, doutora, que você falasse um pouquinho para mim, para que todos aqui pudessem ouvir, aonde que Olímpia tem que tomar os cuidados necessários para não errar. Não precisa falar os exemplos do mundo e do Brasil de cidades que deram errado, porque a gente também não precisa falar mal de ninguém. Mas comparando com destinos que errou na estratégia de construção, ou errou na abordagem, ou errou na construção de destinos que fugiu da concepção, ou cresceu mais rápido do que a infraestrutura. Quais são os cuidados que Olímpia tem que tomar para ela continuar crescendo com sustentabilidade? Eu costumo dizer que turismo a gente planta hoje para os nossos netos desfrutarem enquanto atividade econômica. Então, de fato, o crescimento de Olímpia foi dentro de uma geração, não foi em 3 gerações, como eu costumo dizer. Isso pode sim ser perigoso, no sentido de que, se não se toma cuidado, a mesma rapidez com que houve crescimento pode começar uma decadência, né? O que a gente chama de ciclo de vida de um produto qualquer. Então, esse risco sempre existe e é desse risco que se tem que cuidar. O que eu posso dizer para o senhor é que as minhas impressões na cidade mostram... andei conversando com todas as secretarias, desde secretário até técnico, até o funcionário concursado, que está comprometido, e que existe uma série de projetos na cidade, em andamento, muito atentos com o que pode acontecer depois da manhã.
Né? Então, quando eu disse para a senhora, eu senti uma cidade muito segura, mas eu sei que a Secretaria de Segurança já está se planejando preventivamente para que não ocorra nada, né, nesse boom de crescimento que acaba ocorrendo. Então, isso é muito positivo. Eu só acho que a gente precisa reconhecer em algum momento quando parar de crescer e quando começar a cuidar de atrair um turista que possa deixar mais benefícios para a cidade. Né? Então, nesse sentido, às vezes chega um momento que a cidade não comporta e não precisa comportar. Com certeza, né? com certeza. Bom, e como turista, né? Você que passou esses dias aqui, se você estiver olhando para os seus amigos da capital, para os seus parentes, qual que é a impressão, né, como turista, de passear, do acolhimento da cidade? Você já falou, acabou antecipando bastante coisa do teu sentimento pessoal. É que o turista também é muito de perfil, né? Então, tem pessoas que gostam muito de cidade mais pacata, tem pessoas que gostam mais de agito, enfim, mas Olímpia, dentro do teu estilo e da tua recomendação como turismóloga... Uma cidade fofa, limpa, organizada. Eu fiquei muito encantada, na verdade, fiquei de verdade com um atendimento que me foi dado, eu andando, prefeito, incógnita. Eu digo que eu estava camuflada mesmo de turista, ó, camuflagem, né? Porque eu no domingo eu não me identifiquei em lugar nenhum, ou pelo menos não de cara. Um atendimento nos atrativos públicos, nos atrativos culturais, assim, sem comparação. Fui acompanhada em todos eles, a pessoa responsável fazendo questão de mostrar, tanto para mim quanto para outra consultora que está comigo, absolutamente tudo. E às vezes a gente que dizia, nós estamos com um pouquinho de pressa, porque a gente também estava na correria, mas eu fiquei muito encantada com o povo, né? Nesse sentido do povo que gosta da sua história, da sua terra e que quer nos mostrar, né? Com a estrutura da cidade, com a limpeza, enfim, fiquei muito encantada. Espero voltar como turista de verdade, porque aí, parque aquático, como é que turismólogo faz, prefeito? Eu digo que turismólogo não tem férias nunca na vida, porque a gente tira férias e fica observando Então, aqui eu já observei. Quem sabe eu venho depois para as férias. Quem sabe, é verdade. Grace, vou te contar uma curiosidade que você não deve saber, mas há 10 anos atrás, aproximadamente 12 anos atrás, quando foi inaugurar o primeiro resort de Olímpia, coincidentemente, foi quando uma lei da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela dava como encerrado a colheita da cana-de-açúcar pela queima da palha. Proibiu a queima da palha no estado de São Paulo. Por questões ambientais. Por questões ambientais. E no ano seguinte, a colheita era só mecanizada. Ou seja, nós tínhamos uma população olimpiense e de imigrantes que vieram basicamente do norte e nordeste, que moravam aqui, que vieram aqui para o café, depois vieram para a laranja, vieram para a cana. Essas pessoas iriam ser dispensadas e iam ficar sem emprego. E foi quando foi inaugurar os primeiros resorts. E nós fizemos uma força-tarefa com o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com as carretas do Via Rápido Emprego. Foi uma cena impressionante. As mulheres colhedoras de cana, elas entravam na carreta estacionada aqui na praça na segunda de manhã, entrava a colhedora de cana e saía na sexta tarde camareira. Os homens entravam colhedor de cana e saía bartender, garçom. Foi um momento único na história de Olímpia, uma coincidência, mas com muita força política para poder resolver essa virada de página econômica da mão de obra. E são coisas que a gente não esquece por ter participado ativamente disso. E o olimpiense está cada dia mais apaixonado em receber as pessoas. Né? Eu acho que o turismo ele veio mudando a concepção de pensamento. Desde o mandato retrasado nosso, a gente
colocou o empreendedorismo e o turismo nas escolas para preparar a geração que hoje já é adulta, que o turismo agrega valor. Eu me lembro que no comecinho, ali em 2010, tinha relatos de alguns turistas que chegavam na cidade e falavam para o frentista de um posto de gasolina assim: aonde é o Termas? Ele explicava errado, porque ele achava o turista um invasor. Porque a cidade começou a ter um pouquinho mais de trânsito, né? Mas aí foi muita capacitação, muita conscientização da pessoa. E eu acho que hoje a gente tem uma cidade que é 100% que apoia o turismo, que vê no turismo como algo que soma, né? O pequeno trânsito que o turismo traz à cidade quase não reflete, não atrasa a vida de ninguém, né? Os índices de segurança nosso, graças a Deus, são bons, e por muita força política nossa para não deixar subir, e é uma preocupação sempre olhando para daqui a 5, 6 anos, né? O abastecimento de água, a coleta de esgoto, principalmente as questões ambientais. O turista está cada dia mais exigente, né? Daqui uns dias nós temos uma geração muito mais preocupada hoje em dia com as questões ambientais do que era a nossa geração, os nossos pais. Daqui um dia o turista não vai querer mais viajar para um lugar que não trata o esgoto, que não tem programa de reflorestamento, que não tem uma coleta seletiva. Então, nós estamos indo para esse caminho da sustentabilidade também. Gleice, então é um prazer te receber aqui. Nós vamos ter outras oportunidades de falar dessa PPP do nosso estacionamento, que vai ser uma área que vai ter estacionamento amplo para carros e ônibus. Nesse mesmo estacionamento terá um grande centro de eventos a céu aberto. Hoje a gente faz, com o apoio do Termas Laranjais, o Réveillon, o Carnaval dentro do estacionamento do Termas. Então essa área é para que a prefeitura possa ser independente, não ter que toda vez ficar pedindo esse espaço para o Termas. A gente está agregando o centro de convenções, estamos projetando e estudando um teleférico e ainda uma segunda atração, que pode ser uma roda gigante ou uma coisa mais de concepção da identidade olimpiense. Tudo isso é esse estudo que a gente elaborou e que a FIP está entrevistando a todos vocês, os turistas, fazendo pesquisa, olhando todos os nossos observatórios. E é um prazer te receber aqui. Eu queria que você deixasse a tua mensagem final, já que você participou da nossa reunião dos secretariados na segunda-feira. Qual que é a impressão que fica tua, não só da cidade enquanto profissional do turismo, mas sobre a gestão da cidade também, um pouquinho da tua experiência aqui? Eu gostei muito de ter sido convidada para participar da reunião. A gente sempre aprende, né? E aprende com os secretários, e aprende ouvindo, e aprende com os relatos. E o que eu dizia, então, é que até brinquei com o secretário de turismo do senhor um dia, perguntando se ele trabalhava no porão. Ele disse que não, que ele está na área nobre, né? Porque turismo, às vezes, é muito esquecido. É uma função muito esquecida. E turismo precisa de todas as secretarias para conseguir fazer alguma coisa, né? O turismo depende da situação da cidade como um todo. Então, depende de segurança, depende de obras, depende de educação, depende... E se não há uma boa liderança na cidade, capaz de articular as conversas entre secretarias, o turismo não acontece. Então, o que eu fiquei muito satisfeita de ver foi o compromisso que eu senti, né, da seriedade, né, da equipe, e o fato de ter essa conversa, e às vezes eu estar sentada numa secretaria para conversar com um determinado secretário, e estou vendo chegar um carro de outra secretaria, o carro de outra, e conversa com outra, e sabe o projeto que um está fazendo, enfim, isso é fundamental para conseguir. Vocês estão num excelente caminho. Então, tá bom. É isso que eu digo. Pessoal, esse é o nosso podcast. Hoje o tema foi turismo, foi um pouco de parceria público-privado, e nós recebemos aqui a Gleice Guerra, consultora da FIP. Foi um prazer. Curta nosso canal, se inscreva, e se você gosta de gestão pública, continue acompanhando as nossas publicações aqui. Um abraço a todos, muito obrigado. Gleice, muito obrigado. Muito obrigada. Beijo pra você.